A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs de Jesus. Eu me chamo Pastor Jonathan, como vocês estão vendo, né? Carteira de pastor e tudo. Deixar aqui. Aqui eu vou deixar para vocês a palavra do nosso Deus, né? Encontrada na Bíblia. Mas o assunto vai ser sobre o dízimo. E como vocês podem ver, tem aqui na palavra-chave, tem a linguagem de hoje, tem a judaica cristã, tem aqui a Bíblia de Jerusalém, tem aqui a de Testemunha de Jeová também, e tem aqui a mais usada no meio evangélico, Assembleia de Deus, a João Ferreira de Almeida, né? A normal. Vocês podem ver aqui que eu vou usar. Mas não faz diferença não, porque todas elas são igual. Até a Testemunha de Jeová, como vocês estão vendo, também ela tem as mesmas mensagens dos dízimos, como também qualquer uma outra tem. Qualquer uma outra. A linguagem de hoje também só muda um pouco as traduções, né? Que a Testemunha de Jeová vai usar aqui de palavras de uma forma, a linguagem de hoje vai usar de uma outra forma de se falar. E também é que a gente mais usa na Assembleia de Deus, que eu sou o pastor presidente, fundador do Ministério Deus em Primeiro Lugar, Jonathan Gomes Teotônio, está aqui do meu lado filmando, né? A minha linda e amada esposa, Aline, uma missionária do Senhor. E aqui eu vou deixar para vocês, sem perca de tempo, falando sobre os dízimos, e já está tudo anotado aqui, né? Um esboço. Tudo que eu tenho aqui eu já anotei. E vou começar primeiro com 2 Crônicas, se você puder abrir a Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 31 e versículo 4. Vamos ler? Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Como a Bíblia está dizendo, né? Que essa ordenança foi para o povo, todo o povo, para que eles pudessem ali contribuir com a obra dos levitas, para que ele pudesse dar continuidade à obra do Senhor. A gente também vai abrir aqui em 2 Coríntios, depois eu pego ali. 2 Coríntios, capítulo 7. Se você puder me acompanhar aí. 2 Coríntios, capítulo 7. Não, capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9. Me perdoem aí, 2 Coríntios capítulo 9. Segunda Coríntios capítulo 9 e versículo 7. Se você puder me acompanhar. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Veja então a palavra do Senhor dizendo que você tem que dar, mas tem que dar com alegria. Então a palavra de Deus incentiva o Senhor a dar. Isso está no Novo Testamento. Como vocês podem ver, né? Muitos pregam dessa forma aqui. Que a gente encontra, é a palavra de Deus dizendo. E a gente vai jogar agora para Malaquias.
no Antigo Testamento, né? Malaquias capítulo 3, versículo 10, um dos versículos mais usados quando se vai pregar os dízimos na casa do Senhor. É o versículo mais usado, é esse. Entre eles, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Dê, mas dê com alegria. E também Deuteronômio, que vocês vão ver aqui em Deuteronômio. Não sei se eles anotam tudo assim, né? Mas, graças a Deus, como pastor, eu tive que estudar bastante, né? 3 meses, ou foi 2, para ver o que era o dízimo, a origem do dízimo. E muitas coisas que vocês vão ver aqui nesse estudo, ou seja, nessa palavra de Deus, né? O assunto é o dízimo. Se você puder anotando tudo, tem aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador. Preste atenção, a Bíblia está dizendo vai repreender o devorador da sua vida, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide com campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos abrir também Deuteronômio, antes de eu começar, para a gente só estar apenas mostrando como é que é pregado nas igrejas. E eles não vão falar tudo, né? Está na Bíblia, é claro. Porque vou explicar isso para você, você vai entender o que eu vou falar aqui. Deuteronômio, capítulo 14. E o versículo 25. Se você puder abrir aí. Versículo 25. Então vende-os, tudo que você tiver, você deve vender para que possa estar fazendo a vontade de Deus. Vamos ler? Deuteronômio capítulo 14, versículo 25. Então vende-os e leva o dinheiro na sua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali onde você estiver, adorar o santo nome do Senhor. Amados irmãos, eu tenho que rir. Eu tenho que rir porque é brincadeira quando a gente não estuda a palavra de Deus. Tá entendendo? Com 2 meses, ou foi 3 meses estudando, cansado, né? Um estudo exaustivo, como pastor fundador da Assembleia de Deus aqui, do Ministério Deus em Primeiro Lugar, eu encontrei aqui no meu coração, Deus seguia quando eu não estava estudando, não estava ali pesquisando a palavra de Deus, entre todas as Bíblias, né? Livro, sites no Google, não estudava. Aí eu dizia que o dízimo era obrigação do povo gentil, não só como dos israelitas, e que o dízimo, Deus iria enviar demônios para ali, né? Nossa colheita, tudo aquilo, para que a gente tivesse. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo que estava no banco ali, foi receber o dinheiro dele, e um ladrão foi lá como devorador e tirou do banco dele tudo que ele tinha de dinheiro, não sabendo ele que ladrões tem em qualquer lugar, e que aquilo ali não se trata de devorador, de destruidor. Você vai ver aqui o que é um devorador e um destruidor, que a Bíblia está falando sobre isso. E eu vou começar primeiro por
Malaquias. A gente vai abrir aqui e uma pregação completamente diferente quando se é esclarecido, ou seja, eles falam um versículo, feito eu estava falando, muitas vezes preguei assim, por versículos, e nesses versículos não se tinha ali o contexto inteiro, pois era pretexto para uma heresia, né? E sem saber eu falava ali, mas dê com alegria, você vai ver aqui a continuidade, porque a Bíblia, ela quer falar, ela quer concluir a ideia. Quando você fala ali sobre mas dá com alegria, que você vai ver logo depois, aqui no continuar desse estudo, você vai ver que o dar com alegria é dar aos pobres, não a instituição, a igreja. Como pastor, sou obrigado a falar a verdade para todas as ovelhas, não roubar dela, ou seja, ser alimentado por ela, mas para alimentar as ovelhas. É a palavra de Deus a verdade. Veja, mais um pastor abrindo os olhos aqui, falando a verdade depois de ter estudado. Malaquias capítulo 3, versículo 10, como vocês já sabem, está falando aqui de colheita. O povo de Israel, como eles estavam colhendo, não estava dando aquele alimento para os levitas, porque os levitas estavam precisando de alimento, os de fora, as viúvas, os pobres, né? Os visitantes daquela cidade não tinham alimento na casa do tesouro. E você vai encontrar aqui, na linguagem de hoje, como eu disse aqui, abri todas as Bíblias, eu tive que procurar em todas, e todas não falam o nome dinheiro, e nenhuma delas tocou no nome dinheiro, tocou no nome alimento, sustento, comida, mas não vem tocando no sentido do dinheiro. Então nunca existiu dízimo em dinheiro. Dízimo é comida, grão da terra. Vocês vão ver isso no decorrer aqui do estudo. Se você puder, se tiver uma Bíblia aí na linguagem de hoje, se você tiver uma Bíblia Testemunha de Jeová, se você tiver uma Bíblia judaica, chave, se tiver aqui também a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Cheddar, seja qualquer uma, você não vai encontrar o nome dinheiro, mas vai encontrar isso aqui, ó. Malaquias capítulo 3 e versículo 10. Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos. Começa dizendo dízimo, porque dízimo é 1/10 de tudo aquilo que você vem ajuntando em sua colheita, aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Eu não sei se vocês vão dar para ler, mas está aqui escrito. Se caso vocês não derem para ler, tente aí ver com alguém a Bíblia na linguagem de hoje. Dá para ler, meu bem? Dá para ver? Comida. Se vocês estão encontrando aqui, não só nessa Bíblia, como também acho que a Bíblia que é mais usada, que é a João Ferreira de Almeida, que vai falar para nós também, dizendo, trazer alimento, sustento, mantimento, mas não tem dízimo em dinheiro, é dízimo da sua colheita. Você vai ver agora aqui o que eu li agora como antes, o 2 Crônicas, esse que eu comecei logo com ele, né? Para você ver a diferença que quando a gente lê tudinho, todo versículo, porque se lê só apenas um versículo isolado, aqui, lê um versículo isolado, ali, você é capaz de criar até um demônio com isso, criar uma heresia, se você não entender, porque o versículo quer falar. Você vai lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, mas dê com alegria, dê aonde, dê em qual lugar. Aí você pega aquele versículo, já
abre Malaquias, de Malaquias, feito eu fiz aqui logo no começo, para mostrar a você como é que é pregado, e criei aqui a ideia do dízimo em dinheiro, se você não percebeu. Se você percebeu, você viu que nas igrejas prega do mesmo jeito que eu iniciei aqui. Mas depois eu dei uma risada, porque não é simplesmente desse jeito, mas é de uma outra forma que se prega, e o dízimo aqui é alimento e não dinheiro. E se a gente não entende, a gente é capaz de criar uma heresia e dizer que o dízimo sempre foi dinheiro, que o dízimo é dinheiro, que tem que sustentar pastor, tem que sustentar. Agora, essas pessoas não querem pregar isso porque é o pão dela, né? Você dá, você é a ovelha, você é o pastor dele, que sustenta ele no lugar de ele sustentar você. Segunda Crônicas, capítulo 31. Versículo 4, foi o que eu comecei lendo, vamos ver. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Ou seja, para todos contribuir, para que possam ali, né, todos os levitas dedicar-se na lei do Senhor. Mas se a gente dá continuidade aqui, a gente vai ver uma ideia de que não é dinheiro em canto nenhum. Vamos dar continuidade no versículo 25, no versículo 5, que a Bíblia quer falar, ela não terminou sua ideia. Agora, eu passei com isso para você, sem dar continuidade, para mostrar o nível da heresia, que faz você enxergar não o que está escrito na Bíblia, mas escutar o que o pastor está dizendo. Porque as pessoas é assim, elas colocam um pastor feito eu num nível tão alto que só obedece a voz do pastor e não obedece a voz da Bíblia, que está ali acima de qualquer homem. Vocês vão ver aqui. Veja o versículo 5 que diz: logo que se divulgou esta ordem, porque foi uma ordem para todo Israel, para contribuírem com seus dízimos. E o dízimo era a sua 10ª parte de toda a alimentação anual que eles ajuntavam. Veja só, vamos prestar atenção. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primeiras. Dinheiro, não tem dinheiro. Os primeiros dinheiro, vamos ver, abundância, as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância, de todos esses alimentos. Se a gente for abrir aqui em Levítico capítulo 27, versículo 30 ao 32, veja só que vai falar de dízimo, mas não vai falar de dízimo em dinheiro, porque dízimo em dinheiro não existe. É heresia e antibíblico, como eu sempre preguei, dizendo que existia. Aí outros pastores, né, como eu pesquisei aí, vídeo no YouTube dizendo que era heresia, o dízimo é dinheiro, eu dizia direto, esse pastor aí vai pagar um preço a Deus tão grande, porque ele está tirando as ovelhas, ou seja, está tirando das ovelhas a fé dela, que é dar o dízimo para mim, porque eu sou o pastor, preciso do dinheiro dela para me manter. Mas eu nunca tinha estudado a Bíblia. Aí eu falava isso direto, que Deus ia pagar com eles o preço, lá, dar o preço a eles, né, por aquilo que eles estavam fazendo ali dentro. E não sabia eu que Deus estava me castigando no lugar de castigar esses pastores. Porque quando eu passei a estudar, eu acredito que
O que eu não enxergava antes, porque eu passava direto aqui, eu via, mas nunca estudei com atenção, nunca estudei mesmo. Eu sempre falei, mas nunca estudei. E quando você vem ver essa parte aqui, veja o que você vai enxergar. Quantas vezes você já enxergou? Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela, o que os pastores pregam. E o dízimo é santo. Mas ele esquece que dentro dessa mensagem não se está se tratando de dinheiro, mas está se tratando de cereal, de alimento, comida. Mas não é dinheiro. E como pastor já preguei muitas vezes na igreja como dinheiro, mas nunca se tratou como dinheiro. Sempre foi alimento. E hoje eu sou obrigado a dizer que Deus me perdoe pelas muitas falta de entendimento que eu tive, né? Muitos erros que cometi nas escrituras, e dizendo para todos que o dízimo sempre foi dinheiro, enquanto o dízimo sempre foi alimento. A gente vai abrir também aqui. Aí você fala, mas e Abraão deu dízimo? Abraão deu dízimo, mas você tem que entender qual o dízimo que ele deu. Não é para dizer que ele deu dízimo, mas que o dízimo estava representando para todos hoje, que o dízimo era dinheiro que Abraão estava dando. Eu estudei, graças a Deus, e vi que o dízimo que Abraão estava dando não era nada mais, nada menos do que os bens do rei em que tinha perdido na guerra. Sandália, roupas. Você vai ver comigo. E Abraão devolveu de volta tudo aquilo que ele tinha pegado na guerra. Deu como dízimo. Abraão não quis. Para Abraão dizer depois, né? Não, mas eu enriqueci com o dízimo. Você vai ver comigo aqui. Em Gênesis capítulo 14. Versículo 20. Vamos ver. Abra aí a sua Bíblia como Gênesis capítulo 14, versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhes deu a Abraão o dízimo. É pregado na igreja como o dízimo de Abraão está mostrando que toda a igreja, todo o povo levítico ia fazer igual, conforme que Abraão tinha feito, que foi ali um exemplo de Abraão para todos. Uma amostra, né, que Abraão fez ali. Mas vamos entender aqui o que está escrito nas escrituras sem interpretação. Porque se eu interpretar a Bíblia e começar a falar de um versículo só, Abraão deu o dízimo, é para você dar o dízimo igualmente o que Abraão deu aqui, que o exemplo dele surgiu para todos nós contribuir com a obra do Senhor. Essas interpretações não estão na Bíblia. É eu que estou inventando ela. Você não está percebendo que eu estou inventando, que é para contribuir. Porque não está na Bíblia isso aqui. O que está na Bíblia é o que a gente vai ler agora. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, olha o que o rei falou: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Depois da guerra, Abraão prendeu tantas pessoas como os bens, mas o rei disse: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. E Abraão respondeu, mas Abraão lhes respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence.
porque já era dele, do rei. Abraão devolveu de volta. Devolveu. Nenhum fio era dinheiro? Não. Nenhuma correia de sandália. Era todos os bens, roupa, sandália, tudo que tivesse naquela guerra. Mas algumas pessoas levaram roupa, esses negócios, tudo que eles aprenderam. Sim, Abraão está devolvendo tudo. Todos os bens que ele pegou do rei, junto com as pessoas, e ele devolveu. Agora, o que Abraão disse aqui? Nada quero para mim. Eu vou devolver de volta, para que não diga que você me enriqueceu. Não, quem me enriquece é Deus, é o que Abraão diz. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio de correia, de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. O rei vai dizer, eu enriqueci Abraão, porque na guerra, tudo que era meu, Abraão venceu a guerra e ficou com todos os meus bens. Abraão devolveu de volta, só não pode devolver o dos irmãos de Abraão. Veja só o que Abraão diz. Nada quero para mim, senão o que os rapazes, os que foram para a guerra junto com Abraão, que os rapazes comeram já, eles já comeram, já estão com eles, né? Abraão prometeu devolver aquilo que ele pegou. Se eu chamo alguém para ir na guerra, ou seja, acontece uma guerra de nação, né? Ou de país, pronto, os Estados Unidos, o país, vai chamar outros países para estar junto com ele contra China, Rússia. Se os Estados Unidos um dia quiser poder falar, não, mas eu quero paz e tudo que eu peguei da Rússia, da China, eu vou devolver de volta. Só não posso falar pelos outros países, porque eles vão falar deles lá mesmo, né? Eu vou devolver tudo que eu peguei. Ou seja, canhão, avião, armas, tudo que é meu, que eu não quero não, para não dizer que foi as suas armas que enriqueceu mais ainda o meu país. Não. Os Estados Unidos podem resolver ali dizendo que pode devolver a parte dele, só não pode falar pelo outros países, né? Há outros países que podem falar para os Estados Unidos, mas foi para a guerra contigo, tu vai dizer que eu tenho que devolver também, eu não posso escolher não, o que Abraão disse. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram, e parte que toca aos homens, Ané, Escol e Manré, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. As pessoas têm que ter consciência, feito Abraão teve a consciência de devolver aquilo que não era dele. Aí aqui diz, né? E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhes deu o dízimo. Mas Abraão não estava dando o dízimo, ele estava devolvendo de volta o que já era do rei. Vamos para um outro versículo aqui. Vamos ver agora 2 Coríntios, aquele que a gente leu, dei, mas dei com alegria. 2 Coríntios capítulo 9. Para a gente ver o que na verdade está escrito, porque o versículo quer falar. O versículo quer falar. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Isso vai ser muito bom para você anotar, você estudar depois aí, porque eu falei muitas vezes palavras que eu já escutei pastores antes de mim falar, que era para dar com alegria, que Malaquias estava falando sobre o devorador, que isso e aquilo, mas nunca se tratou de nada dessas coisas, sempre se tratou o que está escrito na Bíblia, que o dízimo é o dízimo santo, e dízimo não passa a ser dinheiro, mas sempre foi alimento. E o dízimo foi uma ordenança, logo depois de Abraão, Jacó, né? Deu dízimo, tudinho. Dízimo sempre foi alimento, você nunca vai encontrar dízimo em dinheiro, sempre foi alimento. E o dízimo foi um concerto no Monte Sinai. Parece que em Deuteronômio que fala que Deus, Moisés e o povo israelita fizeram esse concerto, essa aliança ali, né? Com Deus.
No Monte Sinai, você uma vez vai ler ali na Bíblia e vai encontrar isso. Só não sei onde está em Deuteronômio, mas está em Deuteronômio. Estava tentando encontrar, mas anotei tudo isso. Só esqueci de anotar isso porque eu não consegui encontrar. Mas que eu já li que foi feito esse conceito no Monte Sinai. E ali foi uma aliança entre Deus, Moisés e o povo de Israel a darem o dízimo. Diz o quê? O dízimo de quê? Dízimo de dinheiro? Não. Ele vai falar que o dízimo da 10ª parte de toda a sua colheita de anual. E é uma ordenança a Moisés e ao povo israelita. Ou seja, os irmãos de Levi. Todos os irmãos de Levi tinham que dar o dízimo a Levi, porque Levi ele não tinha herança. Aí os dízimos de alimentação, também como os dízimos de terra, as terras, né? Tudo isso serviria para Levi, porque Levi não podia trabalhar. Era uma tribo, me perdoe a expressão, mas eu acho que eu já li em algum lugar e quis tomar para que eu pudesse falar em algum momento também. Uma tribo deficiente. Deficiente por quê? Era deficiente porque estava sem braço? Não. É que no mundo ela não podia trabalhar, ela não podia mover nem sequer um braço. Então aquilo para ela era deficiente, porque Deus o tomou a tribo de Levi para trabalhar dia e noite. Então não sobrava ali um tempinho para que eles pudessem trabalhar ou plantar alguma coisa para eles pudessem comer. Então era uma tribo deficiente para o mundo, que ela não se mexia nem sequer um pé ou uma mão. Mas para Deus era uma tribo ativa, uma tribo que trabalhava, tomava conta da tenda da consagração, dos cálices que ali ficava, de tudo. Era uma tribo bem ativa mesmo, mas só na obra do Senhor que Deus o tomou para ela, para trabalhar dia e noite. Então elas não trabalhavam a não ser para trabalhar somente para Deus. Então todas as outras tribos podiam caçar, podiam trabalhar, podiam guerrear, só menos a tribo de Levi, que mais tarde ficou como o nome sacerdote, que você vai ver. Antes era Levi, depois ficou como sacerdote. Depois da libertação do Egito, aí ficou Arão, o sumo sacerdote, e os filhos dele como sacerdote. Aí você diz, não, mas aquele povo deveria abençoar todos os sacerdotes que ali estavam, porque eles eram sacerdotes. Mas hoje, todos nós hoje somos sacerdotes pela palavra de Deus. Eu gostaria de mostrar a vocês, se desse tempo, em Pedro falando que hoje nós todos somos sacerdotes. Vamos tentar abrir aqui, se eu não conseguir encontrar. Está em Pedro. Aqui, já encontrei. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Preste atenção. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Então, hoje nós somos sacerdote colocado, porque toda a Bíblia você diz, não, mas aqui tem algumas palavras escritas pelo homem. Tem escrita pelo homem, mas toda a palavra é inspirada por Deus. Feito o irmão que uma vez foi falar para mim dizendo que tinha muitas palavras aqui que foi o homem que escreveu. Mas você vai encontrar que é verdade. Você vai encontrar a parte de Tiago. Tiago vai falar para todos, dizendo que não comerás sacrifícios dados a outros deuses. Mas ele vai deixar bem claro que aquilo ali é uma opinião dele. Não era de outros apóstolos, era de Cristo, era de Deus, mas era uma opinião dele segundo a lei. Se eu pudesse encontrar aqui para você, só não sei onde está. Essa parte aqui eu já não sei onde está.
Eu acredito que eu não sei onde está. Porque Tiago vai falar, não sei onde está aqui, vai só procurando. Isso é no livro de Tiago que fala. Não dá para encontrar, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso demais, vocês não vão dar para assistir. Aí não vou encontrar agora não, mas se eu der uma outra vez, se Deus quiser, né? Não sei nem se eu vou me lembrar fazer um vídeo sobre isso, mas tá escrito aqui. Se alguém puder um dia fazer essa pesquisa aí, né? Ou para pesquisar no Google, vai ser melhor. E a parte em que Tiago diz que, segundo a opinião dele, não de Deus e nem dos outros irmãos dele na fé, mas segundo a opinião dele, que não deveria comer carnes sacrificadas aos deuses. Foi ali, a gente pode dizer que já foi mais da vontade dele que escreveu aquilo ali. Como qualquer um pode falar, mas escreveu aquilo ali pela vontade dele. Mas foi inspirada por Deus, que muitos irmãos vai seguir segundo o pensamento dele. Você deixaria um prato de comida entrar na sua casa, vindo diretamente de um local de macumbaria? Você não deixaria um prato de comida entrar na sua casa? Você não queria ver essas pessoas mexerem com espíritos malignos e de repente você trazer para sua casa todas essas coisas ruins? Você ia ver porta de manhã batendo, janela batendo, panela caindo no chão, ouvir passos na casa de madrugada. Você ia ficar uma vida atormentada por essas coisas. Eu mesmo não permitiria. Eu não como comida sacrificada por um negócio de maluco. Não vou numa macumbaria nunca, entrar num negócio, pegar um prato que eu pudesse comer na minha casa, jamais. E isso é segundo as palavras, a opinião de Tiago, apóstolo de Cristo. O menor de todos os apóstolos é Paulo. O menor de todos os apóstolos é Paulo. Paulo, ele vai nos deixar bem claro de que tudo isso não passa de imaginação humana e que nossa luta é não contra a carne, mas contra os espíritos malignos. As pessoas estão mexendo com macumbaria, esses espíritos malignos, não. Mas Paulo deixa claro que não acredita nessas coisas. Essas coisas da qual vem nos prejudicar. Essas coisas da qual vem nos prejudicar. Como, por exemplo, Paulo. Ele não acredita que uma comida sacrificada a outros deuses venham atingir a espiritualidade dele. Ele diz que aqueles que ainda se sentirem com medo, Paulo dizendo, que façam oração. Porém, aqueles que têm mais medo ainda, que não, nem se... Porque para falar mais corretamente sobre esse de Paulo, tem que pesquisar, né? Parece que está em Hebreus, eu não sei também. Porque tem muitos versículos aqui que estão na cabeça, mas eu não sei onde está. Mas o assunto que a gente veio falar hoje foi sobre dízimo. Então, dízimo, eu gosto sempre, quando eu prego, eu gosto de anotar e deixar anotado. Feito, eu deixei anotado aqui, né? Para não falar da cabeça. É por isso que sobre dízimo está tudo anotadinho, certinho. Essa parte aqui eu teria que pesquisar e fazer uma anotação, um esboço, para que pudesse trazer para vocês hoje, falando sobre isso. Porque o que eu quero falar com isso é o quê? É que tem muitas pessoas que acabam acreditando segundo a opinião de Tiago. Já tem outros que acabam acreditando na segunda palavra de Paulo, o menor de todos os apóstolos. O apóstolo Paulo diz que essas coisas não existem nem afetam nossas vidas. Não afetam, mesmo se você tiver de trazer algo oferecido a algum Deus, alguma macumbaria, alguma coisa do tipo, isso não vai te pegar nunca. Você faz uma oração, essa praga está eliminada, você não vai escutar pássaro dando pela casa, panela caindo pela madrugada. Você não vai encontrar nada disso porque não existe. Você é um cristão e é intocável pelas coisas desse mundo.
Ou seja, maior é quem está com nós do que quem está com eles. Você vê Satanás recebendo de Deus até uma coleira lá em Jó, no livro de Jó. Você vai ver, Satanás, toda vez que ia até a Jó, ele tinha que pedir permissão a Deus antes. E Deus disse: vai, Satanás. Deus, ele realmente ali praticamente estava fazendo Satanás de um cachorrinho controlado pelo próprio Deus. E Satanás, ele estava segundo as palavras do Senhor Deus. E a Bíblia ainda diz que os Satanás, o demônio, creem tanto que estremecem. Outra palavra que se encontramos é que quando a gente encontra uma legião de demônio vinda diretamente do cemitério, perturbando os mortos, você vê o próprio Cristo entrando no cemitério e ali o demônio vai correndo diretamente a ele e diz: por que viesse nos atormentar tão cedo, ó Cristo, filho de Davi? Veja que uma legião de demônio, espíritos malignos que a gente não vê, vai correndo até Cristo para clamar em alta voz: porque tu viesses, ó Senhor, já atormentar a gente, chegou o nosso tempo. O medo que ele tem, que atrás daquele homem ali, que Cristo veio como um homem, se encarnou em um homem, veio como homem, estava ali um Deus vivo, com olhos de chama de fogo, um corpo reluzente, branco, brilha mais do que o sol. E Satanás não enxergou ali um homem, enxergou um homem, filho de Davi, mas enxergou ali também como espírito um Deus vivo que estava caminhando naquele cemitério. E um Deus que criou ele e que com o poder da palavra dele, do próprio Deus, podia fazer Satanás ou os demônios ali sumirem. Por quê? O mar obedece a Deus, as árvores obedecem a Deus, tudo que tem vida louva ao Senhor, como já disse o salmista. E vamos aqui, terminando aqui, essa parte em que deixa bem claro que tem coisas escritas pelos homens, mas que são inspiradas pelo Deus vivo. Não importa se você vai encontrar na Bíblia aqui alguma coisa que não possa fazer sentido como espiritual, mas tudo que estiver escrito no cano é inspirado por Deus, por mais que seja uma palavra segundo a opinião de uma tal pessoa, profeta, apóstolo, como o apóstolo Tiago, mas é inspirado por Deus. Deus o inspirou. O escritor é o apóstolo Tiago, escreveu, mas o autor daquelas palavras é Deus. Deus é o autor, ele que inspirou o escritor a escrever todas essas palavrinhas aqui que estão escritas na Bíblia. E Bíblia é uma biblioteca, né? Vários livros em um só. Vamos passar agora para Provérbios capítulo 11, versículo 24 ao 25. Provérbios capítulo 11. Terminou a conclusão já, agora eu vou voltar de novo para os dízimos. Provérbios capítulo 11. Eu me coço assim o nariz, mais uma vez eu escutei dizendo que a rainha da Inglaterra, você aprendeu, que eu aprendi na teologia, já fui formado, né? Só estou agora pagando, vou pagar agora só 2 cadeiras de teologia. E já terminei o bacharelado, só falta pagar 2 cadeiras. E numa das primeiras aulas, foi numa do meio assim, estudei 6 anos. Ainda estou estudando mais, terminando as cadeiras. E numa dessas partes, numa das aulas, eu vi um professor meu dizendo que uma rainha nunca se coça em público. A rainha de Inglaterra, né? Nunca vai se coçar em público. Porque ela mostra uma perfeição. E eu aprendi com aquilo ali dizendo: eu nunca vou me coçar em público. Mas não tem como. Bate uma coceira, você vai segurando, faz assim com o braço, vai assim, mas depois quer coçar e coça mesmo.
Não tem como. Agora a rainha é treinada para dar um exemplar ali com uma perfeição. Agora quando chega dentro do carro, ela pode bater uma baita de uma coceira, né? Porque ali não tem ninguém mais olhando. Mas enquanto estiver perto do povo, ela tem que manter a posição, atender corretamente, tudinho. Mas passou aquele momento, ela vai agir como um humano normal agiria, né? Só apenas a disciplina que ela tem de poder não se coçar em público. E aqui a gente tem perdão porque eu falo algumas coisas assim mesmo, porque são pensamentos demais, tanta coisa que eu pesquisei, estudei, aí isso vem muitas mensagens na cabeça falando também. Provérbios, capítulo 11, versículo 24 ao 25. Provérbios, capítulo 11, versículo 24 ao 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais, e mais ao que retém, mais do que é justo. Ser-lhe já em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será desdentado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Pois como vocês não entenderam muito bem a Bíblia, aí eu já pego uma outra tradução, linguagem de hoje. Porque como eu tenho entendido aqui, eu vou falar primeiro o que eu entendi, mas não é segundo a minha interpretação, é segundo a leitura da Bíblia, e tem muitos que não entendem traduções assim. Aí tem que pegar uma Bíblia na tradução de hoje, ou se não, abrir em muitas outras Bíblias. Aqui tem muita Bíblia, né? Variedade para eu escolher a quantidade de Bíblia que tem aqui, como vocês podem ver, né? Mas nunca vai falar sobre dinheiro em canto nenhum. Provérbios, capítulo 11. Versículo 24. E 25. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Aqui ele está falando da generosidade de dar alívio a uma outra pessoa, ser generosa. E segundo a justiça dessa generosidade, acaba vindo para ela também as bênçãos de Deus. O comerciante que armazena mantimento esperando preços mais altos é amaldiçoado pelo povo. Ele vai armazenando esperando um preço mais alto. Oi? A bateria acabando? Só vou ter que terminar bem cedo aqui, porque a bateria está acabando. Então, como a gente vê aqui, né? Nas duas Bíblias, até nessa também está escrito da mesma forma, só que sendo tradução diferente. A quem liberalmente ainda se acrescenta mais e mais, ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será desdentado. Ou seja, a pessoa que ajuda com generosidade a uma outra pessoa, ela ali com generosidade pelo próprio Deus lhe abençoará cada vez mais. A gente vai encontrar aqui também Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 10.
e se encherão fartamente os teus celeiros. Não, 3, peraí. Tá certo. Mas é o 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus largares. Você for ver aqui, com os teus bens, se trata não de dinheiro, mas como a gente vai abrir nas Bíblias, né? Os bens aqui sempre foi alimento. Espera um pouquinho. Isso eu vou esperar aí. Parece porque eu não carreguei o celular como eu deveria. Eu sei que a pregação tá boa, assim, o ensinamento, né? Mas vai descarregar o celular. Provérbios capítulo 3. Vou tentar aqui adiantar um pouco mais, que é para poder, né, a gente dar tudinho certinho, como a gente tem anotado. Versículo 10, no 9 ou 10. Adore ao Senhor, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Você vai plantar, porque aqui está dizendo o tempo do Israel lá, né? O povo fazia a plantação, feito Caim e Abel. Caim plantava ali todas aquelas frutas e ele oferecia a Deus como oferta, não como dízimo. A oferta da pobre viúva que você vai ler lá, se não é oferta, já é outra coisa. Você pode ofertar dinheiro, que oferta é diferente. Dinheiro oferta relativo, não pode ser isso, pode ser aquilo, como você pode encontrar. Abel vai ofertar a gordura das ovelhas, dos animais ali. Caim já vai ofertar o fruto da terra. A viúva vai ofertar ali dinheiro. Então vai ofertar o quê? Não tem isso dizendo que é exclusivamente dinheiro. Você pode ofertar qualquer coisa, mas se você for levar ali, pastor, eu trouxe aqui um saco de feijão. O pastor vai pegar o saco de feijão, você está me ofertando isso? Leve para sua casa, porque eu não quero isso, eu não estou passando fome. A oferta é qualquer coisa que você tiver no seu coração. Como Paulo mesmo nos disse, né? Vamos dar um culto racional, agradável aos olhos do Senhor. Um culto de verdadeira adoração, de entendimento da palavra. E isso pode ser uma oferta. E Deus vai te abençoar com isso. Não é necessário você dar dinheiro para ser abençoado, porque a bênção está em Deuteronômios. Se você for ver a parte de Deuteronômios ali, está falando sobre as bênçãos de Deus e as maldições. A bênção ali era segundo a sua obediência e a maldição era segundo a sua desobediência a Deus. Então a nossa obediência produz as bênçãos de Deus e as nossas desobediências produzem as maldições que Deus nos dá. E vamos ver aqui. Já foi. Terminou já? O quê? Não, seu celular tá descarregado, vai desligar. Espera aí, pessoal, deixa eu terminar logo isso aqui. É o pessoal que vai esperar, né? A bateria, meu filho. Pronto. Joel, vamos ler logo Joel. Eu queria a Bíblia de beijo aqui, nessa hora. A Sheda. Um outro dia que eu prego mais carregando, já ter carregado o celular. Joel, capítulo 1, versículo 4. Para você entender isso, você tem que ler Malaquias. Vamos abrir Malaquias de novo. A gente lê Malaquias bem rapidinho mesmo. A gente vai ter que abrir Malaquias mesmo, bem rápido. Dá uma passagem lá em Malaquias para voltar de novo para Joel. Malaquias, capítulo 3 e versículo 11.
Por vossa causa repreendi o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida. E eu quero que vocês lembrem aqui, como eu disse logo no começo, guardem isso aqui, porque eles chamam de gafanho, de devorador, aquilo que não tem nada a ver com demônio. Veja só o que é o devorador. Como eu tinha dito logo no começo do vídeo, eu disse assim, né? Por favor, vejam logo o que está aqui, o problema. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Porque muita gente diz, eita, o devorador, o cortador, o destruidor, são demônios que Deus envia. Não, são exército de Deus, como praga que Deus envia para homens que desobedecem. A gente vai ver aqui em Joel capítulo 1, versículo 4. O que é? Okay. O que deixou o gafanhoto cortador, que é gafanhoto, nem demônio é. Cortador, devorador, veja. Comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comer o gafanhoto devorador, o que a gente viu, o devorador de lá. E aqui diz também, né? O gafanhoto destruidor já foi pelo final. Mas isso não tem nada a ver com demônio. Ele só colocou o nome lá em Malaquias de devorador. Enquanto aqui vem mostrando bem mais, né? Devorador aqui é o gafanhoto. Devorador, migrador. Isso tudo não trata de um exército que Deus jogou como praga para a desobediência do homem. E ali que a gente vê em Malaquias, era a colheita que eles colhiam e não davam segundo a ordenança de Deus, que Deus ordenou levar para a casa do tesouro toda a comida para que pudesse sustentar o necessitado, que era ali o levita, a viúva, o estrangeiro. E ali passavam fome, e as pessoas que o dono das colheitas não levava os seus dízimos, a 10ª parte da sua alimentação. E a casa do tesouro ficava sem alimento. Então, a desobediência dos homens, Deus fez com que a janela do céu se fechava, ou seja, a chuva, né? E as colheitas deles secavam, e ali viria ali todos os gafanhotos, devorador, migrador, que o povo chama de demônio, mas não tem nada a ver com demônio, não passa de pragas usada como exército de Deus para ali, né? Comer toda a colheita dos desobedientes. É muito diferente quando você passa a ler a Bíblia. E já preguei muito sobre demônio, essa parte. Olha que Deus vai enviar o demônio, o devorador, viu? Mas depois que eu li em outro, muitas vezes eu preguei que era demônio e se eu soubesse que era um gafanhoto e... Deuteronômio capítulo 14. Aquilo que a gente leu também no começo. Tem que passar bem rápido. Veja só, 25, né? Ao que eles lêem. Então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vá ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Volte aqui o capítulo até o versículo 22. Comece no versículo 22. Comece no versículo 22 para você ver. Certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano recolhe do campo. Aí aqui deu uma continuidade, só que eu vou passar para outra parte aqui, porque a gente vai perder muito tempo e o celular está descarregando. Mas se você ver, não está falando nada do dinheiro. O dízimo que eles têm para levar até o lugar santo, ou seja, o lugar longe, como a gente vai ver aqui na Bíblia. Quando o caminho te for comprido demais, aqui no versículo 24, que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que é o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os todos esses alimentos, a colheita, como a gente já leu aqui no versículo 22, diretamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, da terra, o grão, tudo isso. Esse dinheiro dar-lhes-á por tudo o que desejar a tua alma, ou seja, trocar o dinheiro de volta. Você trocou por dinheiro para poder chegar no lugar santo, porque se você levasse ali o boi, alguma coisa, a comida ia perecer, porque o lugar era muito longe.
Aí ele trocava por dinheiro, chegando no lugar santo, você trocava o dinheiro que você já tinha trocado pelos frutos, tudo. Você trocava de novo por dinheiro, ou seja, você trocava de novo o dinheiro entre tudo aquilo. Olha o que fazia. Esse dinheiro dá-los a, ou seja, você pegou o dinheiro aqui, então vende-os, todos os tuas comidas, tudo, e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro que você trocou, dá-los-á por tudo o que tu tinha já antes, né? Vai trocar no lugar santo que o Senhor ali escolheu para você. Você chegou no lugar santo por vacas, ovelhas, vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedia a tua alma. E fazer o que com aquilo que você realmente já tinha antes, porque você já tinha, né? Se o lugar fosse perto, você já levava aquela colheita, tudinho, já comia no lugar santo. Mas sendo o lugar santo que Deus escolheu para você for tão longe, aí você tem que trocar por dinheiro, para colocar no seu bolso e levar até lá. Você chegando lá, vendo um vendedor vendendo aquelas coisas lá, porque você não ia comer. Olha o que aqui o versículo está dizendo, ó. Jesus. Perante o Deus, teu Deus, te alegra. Ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come ali perante o teu Deus, e te alegra tu e tua casa. Comer, a pessoa não pode comer dinheiro. Então o lugar santo que o Senhor escolher ali, para você usar ou desfrutar do seu dízimo, é desfrutar com alegria aquilo que você tem. Então não é dinheiro, nunca foi dinheiro. Agora vamos ver aqui, bem rápido, em 2 Coríntios, aquilo que a gente estava falando aqui, dê mais dê com alegria, o que eu disse que eu ia falar. Capítulo 7. Abra comigo, 2 Coríntios, capítulo 9. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Por que eu vou parar aqui no ponto? A Bíblia ainda não concluiu a ideia e muitos pastores mandam você parar no ponto e você lê, mas não enxerga o que está escrito, porque o sistema evangélico corrompido nos dias de hoje faz você enxergar o que o pastor está dizendo, mas não enxergar o que está escrito nas escrituras. A Bíblia diz: tratar de examinar a escritura, porque nela trará a vida eterna. Imagina você errar em uma dessas palavras e de você ser tirado a vida eterna. É tão sério a Bíblia que a gente tem que dar continuidade, tem que ler direitinho para poder entender. Porque muitos pastores querem ser sustentados pelas ovelhas, e as ovelhas hoje estão dando uma de pastor, sustentando o pastor, enquanto o pastor passa por ovelha, ou seja, passa por lobo devorador de ovelha. E tudo que está escrito na Bíblia, mas dê com alegria, e dá no ponto, para aqui no ponto. Tá bom. Perdão, pessoal, é porque ela ainda não... Assim, a gente está fazendo um dúvida. Aí aqui, pessoal, veja só. 7, né? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos dar continuidade? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundantes em toda boa obra, como está escrito, presta atenção: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanecerá para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Não está dizendo nada para dar dinheiro, dê com alegria. Não é para dar com alegria a uma instituição. Se a gente lê dessa maneira, está indo completamente errado. Porque olha o que está escrito. Liga a luz para poder ficar claro aqui. Olha o que está escrito. Veja só esse versículo aqui. O que eles não querem que você enxergue. Está escrito na sua Bíblia. Eu estou com aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho mais 2 Bíblias lá embaixo, não sei quantas. E aqui eu trouxe para você uma variedade de Bíblia
Judaica Cristã, Linguagem de Hoje, Bíblia de Jerusalém, João Ferreira de Almeida, Testemunha de Jeová e Bíblia Chave. Essa Bíblia foi muito cara, essa daqui. Bíblia Chave. Ainda tem a Bíblia Cheddar e muitas outras Bíblias. E nenhuma dessas Bíblias, no meu estudo durante 2 meses, 3 meses, não encontrei uma sequer para falar sobre dinheiro. Nem a Bíblia que é mais usada no meio assembleiano, que eu sou pastor, fundador do Ministério de Deus em primeiro lugar. A Assembleia de Deus, o Senhor em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. E não encontrei aqui na minha própria Bíblia, que eu mais leio para pregar, dinheiro. Mas eu encontrei isso que eu estou mostrando para vocês. Cada um contribua no segundo seu coração. Mas vai contribuir a quem? Olha quem nós devemos contribuir. Vamos contribuir com os necessitados. Veja, está escrito, como está escrito. Distribuiu, ou seja, contribuiu com a obra de Deus. Distribuiu, deu aos pobres. Não foi a pastor, ou seja, a ovelha não ajudou a mim. A ovelha ajudou a quem Deus mandou, ou seja, Jesus mandou ajudar. Aquele que fizer pelo pobre, pela viúva, está fazendo por mim. Eu estou ensinando como pastor. Me dê a carteira aqui, minha abençoada. Como pastor, eu estou ensinando você, então pode ficar na mão. Como pastor, eu estou ensinando a você a fazer conforme o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Ensinou a eu, a você, não a dar o dinheiro para mim como pastor, mas dar dinheiro, não na minha igreja, mas dar dinheiro, porque você é a igreja de Deus. Você é um sacerdote, como mostrei aqui. Você é um sacerdote real, a igreja santa do Senhor. Se você é igreja, você é sacerdote, você nem deve receber dízimo do povo, porque isso não tem aqui escrito na Bíblia, tem alimentação, mas não tem dízimo e dinheiro. Então você não pode receber, e muito menos eu como pastor. Porque se minha obrigação de pastor é ensinar, limitar as ovelhas com a verdade. Ou seja, mostrar a ela o que Jesus nos passou, nos ensinou. Jesus disse... vá e dê aos pobres. Quem fizer por alguma dessas pessoas estará fazendo por mim. E assim eu termino agradecendo a Deus por a gente ter aprendido. Ou seja, um pastor assembleiano aprendeu, porque eu já preguei muitas vezes sobre o devorador, que era o demônio. Preguei que você tem que dar o dinheiro a mim, porque eu tenho que sustentar com o seu dinheiro. Eu já preguei muitas vezes, mas hoje eu enxergo com outra visão depois de ter estudado a Bíblia. Agora eu vejo que tudo que eu tinha pregado antes, eu me arrependo. Me arrependo porque os dízimos são para você levar para casa. E acabou que o Templo de Jerusalém foi destruído em 70 depois de Cristo. Então toda aquela obrigação lá, como uma profecia, né? Tinha dito, o templo ia ser destruído. O templo foi destruído em 70 depois de Cristo, e assim ali acabou tudo, toda a profecia dos dízimos e tudo isso. Mas se você quiser seguir nessa prática segundo a lei, quem está debaixo da graça, a lei já não vai servir mais para ele. Jesus veio para cumprir a lei, que você vai ver na Bíblia, vai encontrar. E ele cumprindo a lei é que quando ele acaba morrendo, toda a lei é cumprida nele. Mas isso é um outro estudo que eu vou deixar aqui para vocês, se eu puder um dia trazer para vocês. O assunto hoje foi dízimo. E assim eu agradeço a todos. Obrigado pela sua atenção. Fique aí. Volte o vídeo para você assistir. Olha, compartilhe esse vídeo porque vai servir para todos. Compartilhe, curta aí para poder alcançar mais gente. Para poder você ver pessoas se libertando. Realmente, como eu me libertei, como você escutou agora, anotou. Se você também se libertou, porque aqui tem que falar um pastor, da Assembleia, se libertou, você vai se libertar também de muitas heresias como essa. E enxergando na Bíblia aquilo que você não via antes, amém? Eu desejo para todos um maravilhoso, feliz ano novo que vem chegando aí, né? E a paz do Senhor para todos, amém? A paz.